Toca aí, investidor. Hoje vamos para mais uma análise do Bitcoin. Ele que nos surpreendeu pela madrugada e apresentou um movimento bem volátil para cima. Na semana passada, eu compartilhei com vocês as faixas que eu estava de olho aqui para possíveis operações no Bitcoin. E apesar de eu estar mais bearish e a gente desenhar ali resistências mais próximas, eu mencionei que não estaria shortando aqui num curto prazo, devido a eu estar muito ficado no fundo desse canal. E que um dos melhores pontos para estar buscando a operação era por volta dessa região aqui mais acima, né? Você vê esse número aqui, 27,978. Era o nível que a gente estava aguardando para ficar mais confortável para abrir os shorts. Foi justamente onde a gente foi lá hoje pela manhã. Novamente hoje, talvez este seja um vídeo um pouco mais pessimista. Não que eu seja pessimista, tá? Eu venho comentando direto aqui, faço questão de abrir o gráfico do Bitcoin no diário e falar que estou extremamente bullish num prazo maior. Seja para a gente isso, continuar subindo a partir daqui, seja para fazer um pullback majoritário e seguir subindo, tá? Eu particularmente tenho bastante do meu capital, uma porcentagem legal do meu capital comprado em Bitcoin. Porém, nessa região que a gente está aqui acima, sendo o possível ombro desse ombro cabeça ombro que está sendo formado, resistência horizontal, diversas confluências para resistência nesse nível aqui dos 28. Eu tenho que estar olhando para short, tá? Em especial porque a gente também está dentro de um range, estamos ali brigando no texto acima desse range. Então hoje eu vou estar desenhando aqui as faixas que estou de olho para possíveis operações no Bitcoin, beleza? Então bora lá. Novamente a gente volta aí no texto acima desse range, né? E fazendo um movimento aqui que geralmente eu costumo ver esse padrão que a gente está fazendo agora, sendo um falso rompimento, a gente voltando para baixo novamente. Eu sempre gosto de trabalhar com exemplos, a gente tem um exemplo aqui bem próximo no Bitcoin, né? Eu costumo dizer que os ativos tendem a andar em range, em especial em momentos de lateralização. A gente observa esse range aqui no Bitcoin, a gente andou de lado aqui por alguns dias, isso. E os melhores pontos para estar comprando é um terço abaixo e vender um terço acima, em especial nas faixas de captação de liquidez. Muitas vezes ali nos falsos rompimentos de LTB. Observe essa LTB que a gente vinha aqui atrás formando, o preço rompe para cima, dá de cara no topo do range, falso rompimento volta lá para baixo de novo. Novamente a gente pode traçar aqui essa LTB dessa maneira, o preço faz o rompimento, captura a liquidez ali, não forma um novo range acima, deixando talvez os volumes nos piores pontos possíveis, daí a gente volta a escorregar novamente. Então, sempre que a gente rompe um LTB e dá de cara ele não, no topo do range e não consegue formar um novo range acima, eu observo muito o price action, os deltas na região, como se comportou o Open Interest, o Order Book, as negociações dentro do candle. Porque muitas das vezes, na verdade, na maioria das vezes, quando a gente faz esse movimento, tende a ser um falso rompimento, tá? O movimento foi pela madrugada, então o melhor ponto para estar abrindo uma operação de short, talvez, tá um pouco mais acima. Claro, dependendo da forma de operar de cada um, se quiser trabalhar com um stop mais curto, tá um pouco mais acima aí a faixa de entrada. Mas eu vejo essa região aqui, como a faixa que a gente tá agora, tá uma ótima região para estar abrindo um head da posição principal da spot, né? Se essa for a sua estratégia. Eu, por exemplo, já tinha feito isso na semana passada. Basicamente, eu vou manter, tá bem próximo aí do nível onde eu fiz minha entrada de short head na semana passada. E após esse movimento, eu fiz um ajuste aqui para trabalhar com um stop mais curto. Eu vejo esse nível aqui, sem dúvidas, como uma ótima região para estar abrindo short, seja no Bitcoin, seja nas altas, em especial nas altas, que estão extremamente fracas. E também uma ótima região aí para estar fazendo hedge, tá? De posição de prazo maior. Lembrando, claro, se for esta a sua estratégia. Por que eu falo isso? Porque na minha visão, se a gente fazer essa rejeição aqui, e esse padrão vir a funcionar, né, vir romper para baixo, pô, a gente tá numa região que tem uma relação risco-retorno bem interessante para estar fazendo um hedge aí da posição de prazo maior, para poder estar aumentando a quantidade de Bitcoin no longo prazo, né? Porque se a gente rejeita aqui e vir buscar níveis mais abaixo, não estou falando que isso vai acontecer, mas a gente chega no nível que a relação risco-retorno é muito bom para fazer a realização, então acho que é muito bem-vindo a realização neste nível. Caso a gente venha rejeitar, tem um potencial de downside aí bem legal para aumentar a quantidade de Bitcoin. Beleza? Mas bora lá, vou estar compartilhando aqui agora com vocês as faixas que estou de olho para possíveis operações no Bitcoin. Beleza? Bem, como já tinha compartilhado na semana
passada, né, o último vídeo compartilhado aqui do Bitcoin, era esse nível aqui dos 27.978 ali aproximadamente. A gente bateu nessa região e formamos topo por enquanto. Né? Antes da gente desenhar bem ali as áreas, eu quero vir aqui no TRDR para a gente fazer uma análise especial desse delta aqui, tá? Eu vou traçar uma linha horizontal nos deltas. O delta é basicamente a diferença entre compras e vendas do mercado. Grandes vendas no suporte tendem a formar fundo, grandes compras no topo, na resistência tendem a formar topo. Então eu tracei essa linha horizontal aqui para ficar mais fácil a visualização e comparar com o passado. A gente observa que a gente teve um delta bem relevante. Estou com o tempo gráfico aqui do 30 minutos. Da última vez que a gente teve um delta no mesmo nível, a gente terminou formando esse topinho aqui, ó. Deu até mais um tapa acima, né? Captou a liquidez dos topos anteriores. O pessoal que shortou trabalhou com o stop muito colado. Outra vez que teve um delta no mesmo nível, na verdade um pouco maior, né? Foi aqui, a gente terminou formando um topinho. Teve outro aqui um pouco parecido, mas inferior, foi quando a gente iniciou a tendência de alta. Então a gente vê que é um delta realmente extremamente importante, que foi responsável tanto por formar topos anteriormente, né? Nas últimas duas vezes que teve um delta nesse nível dentro desse range horizontal que a gente vem formando. E também teve um delta parecido, um pouco menor, que também foi responsável aqui por iniciar a tendência. Então, um delta bem relevante. Como esse movimento não redefiniu um range, apresentou um delta muito grande, eu diria que são maiores as probabilidades de a gente fazer essa rejeição aí, tá? Vamos ver como é que vai se comportar o preço do Bitcoin a partir de agora. Analisando aqui dentro do candle, eu não vi o que eu queria ver para ficar mais bearish, que seria as maiores negociações dentro, mais na parte superior aqui, tá? Não ocorreu, tá? Tem bastante negociação aqui na parte inferior do candle. Mas, regra geral, como um todo, né? Bastante negociação, um terço acima do range. Então, querendo ou não, é um movimento mais baixista. Enfim, voltando aqui agora e vamos atualizar as faixas que eu vou estar de olho para possíveis operações, tanto para long quanto para short. Tanto no prazo mais curto, que na minha visão, a entrada de short aqui no prazo mais curto pode até estender para um swing trade, tanto num prazo maior. Eu já fiz uma operação hoje cedo, não no Bitcoin, mas sim no altcoin, já comecei a abrir short, acho que é um ótimo momento para fazer isso. Mas vamos focar aqui no Bitcoin agora, tá? A gente chegou nessa região ali de 6807, dessa pernada aqui de baixa completa, a gente não formou um novo range acima e estamos numa região bem propícia aí para o falso rompimento. Observando no curto prazo, em especial aqui os 5 minutos, a gente já observa uma mudança de estrutura, tá? No curto prazo, fundos e topos mais baixos. Quando a gente chega no nível de resistência e faz essa mudança de estrutura, eu sempre fico atento ao nível de retração do curto prazo, ali por volta do 0,68, inclusive já tem um alerta aqui meu nos 27.830, talvez eu faça um ajuste nele, mas está aí nessa região. Se a gente dá uma subida aqui no curto prazo e a gente apresenta divergências bearish no CVD, é o gatilho desse tipo de operação que eu busco para fazer uma entrada, eu vejo sim esse possível short no Bitcoin com stop bem curto, talvez um aqui acima ou acima do outro topo que a gente tem aqui atrás, para tentar pegar alvo na retração dessa pernada aqui na casa dos 27, que é a nossa faixa de era resistência, né? Agora é nível de suporte, e quem sabe talvez até estender essa operação e buscar níveis bem mais abaixo. Então é uma operação que eu vejo que dá para trabalhar com stop curto e buscar alvos bem longo aqui no Bitcoin, talvez, tá? Então, como eu gosto de deixar desenhado, vamos deixar aqui no curto prazo esse nível aqui para ficarmos atentos para o short. Se a gente chegar nessa região, não dá gatilho e continua subindo, ou até dá gatilho e continua subindo, acontece também, eu vou ficar muito atento ao rompimento dos topos anteriores, tá? Eu encaro esses níveis aqui acima com faixa de resistência de extrema importância. Então, quando a gente está um desses acima do range, todo rompimento de topo eu fico bastante atento, porque é uma região muito propícia para formar um stop loss antes, assim como ocorreu aqui atrás, ó. A gente rompe topo, faz o falso rompimento e volta a cair novamente. Então, eu não vou deixar desenhado em vermelho, mas basicamente todos os rompimentos dos topos aqui anteriores eu vou ficar bastante atento para ver se rola um stop loss antes. Se a gente continuar subindo, demonstrando força, o que eu acho mais difícil, vou ficar atento ao Fibonacci do topo até o fundo desse movimento completo ali, por volta de 68 e 07, tá? Que vai até os 30 mil dólares.
Nossa, eu vejo bastante resistência acima do Bitcoin. Não acho que vai ser fácil aí essa caminhada. Pode ser que ele me surpreenda, assim como me surpreendeu pela madrugada. Eu não, apesar de eu estar de olho nessa região aqui, comentar no vídeo anterior que era uma das melhores regiões para estar buscando short, eu não acreditava que a gente vinha nessa região máxima. Eu acreditava que a maior probabilidade é que a gente rejeitasse aqui esse nível dos 27, alguma coisa, e já voltasse a cair. Mas me surpreendi. Enfim, esses são os níveis, tá? Que a gente fica de olho para short no Bitcoin. E falando em compra, olha, essa retração aqui dessa pernada, voltando ali na casa dos 27, que é o nosso suporte horizontal, eu particularmente não vou estar de olho para compra depois, se isso aqui se caracterizar um falso rompimento e fazer essa retração completa. Eu acho muito difícil segurar aqui nessa região, eu vou deixar essa região desenhada aqui mais como um ponto de atenção, tá? Acho que é mais uma região aí dos 27.200, 27 mil dólares. Mas para a gente estar tirando o risco, tirando o lucro de uma possível short, a gente pega aí nessa região do Bitcoin, do que está comprando. Não sei que a gente apresenta uma anomalia bem interessante aí da análise de sentimento e no price action para estar buscando uma operação comprada nessa região. Sinceramente, as faixas que eu estou de olho para compra no Bitcoin estão bem distantes, tá? Eu vou traçar o Fibonacci dessa onda impossível completa. É basicamente, deixa eu ver se eu desenho aqui. É basicamente o ponto que eu estava atento na semana passada, tá? Que é ali por volta do 0,68, essa pernada completa ali, próximo da casa dos 26 mil dólares. Basicamente a gente vai refazer o que a gente fez na semana passada, que é esse nível aqui de buy zone mais abaixo, em especial na faixa de stop loss antes, abaixo dos 26 mil dólares, beleza? Então são esses os próximos níveis mais próximos que fico de olho para possíveis operação no Bitcoin. Então, traders, investidores, por hoje é isso, tá? Eu vejo essa faixa aí, sem dúvidas, como um bom nível para estar de olho para short, tanto no Bitcoin quanto nas altas. E as próximas faixas que eu vou estar de olho para compra estão bem mais abaixo. Mas posso estar errado e a gente seguir subindo aí, rompendo todos os topos, beleza? Então, acho que até por isso extremamente importante a gente dividir aí nossa versão, ter duas versões, né? Tanto uma versão investidor quanto uma versão trade. Então, apesar de eu estar mais bearish aí nessa região, até porque é uma resistência, né? Eu acredito que todo mundo tem que estar bearish na resistência. A gente seguir subindo, a minha versão investidor vai ficar bastante feliz, já que a gente tem Bitcoin para o longo prazo. Então, para o Bitcoin é isso. Se você estiver assistindo esse vídeo antes do movimento de rejeição dessa região ou de rompimento dessa região aí de resistência, deixa aí nos comentários para qual lado você acredita que deve ser as próximas movimentações do Bitcoin. Foi isso aqui um movimento verdadeiro ou um movimento de falso rompimento? Beleza? Quero ver a opinião aí de vocês também. Então, por hoje é isso. Agradeço a participação de todos. Não esquece de se inscrever se ainda não for inscrito. E vejo você na próxima análise, no próximo vídeo. Fica com Deus.